Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. Olha lá. Oh! Ele, outro. Outro. Ah, cansou, que show! Que lindo, esse é o Rei do Rio! O dourado voltou ao Rio Miranda. Esse é o Rei do Rio. Olha que peixe maravilhoso. Esse é o peixe que todo pescador deseja, mas nenhum pescador pode levar para casa. Não aqui no Mato Grosso do Sul. Esse peixe é o peixe esportivo. É o cara. Hoje, a nossa busca vai ser pelo dourado perfeito. É isso que nós vamos buscar aqui no Pantanal. Esse aqui foi apenas o primeiro de muitos que eu quero mostrar. E espero que esse seja ainda o menor. Uma pesca esportiva gostosa. Vou mostrar um pouquinho como a gente está trabalhando, que isca a gente está usando e como a gente está pescando. Porque a gente tem que evitar aqui as piranhas, que elas também são predadoras, rápidas. Mas ele é mais rápido. Esse cara, é o Rei do Rio. E pro Rio ele volta. Sempre. Alô, Juninho! Agora você vai começar a ser chamado de pescador. É, né? É. Agora já você pode. pegou o Rei do Rio. Agora. É. Gostou? Gostei. Emocionante? Demais da conta. Conseguiram pegar o salto? Alguém aí? Não, ainda ninguém. Conseguiu? Tá mais longe. Mas o Adriano conseguiu com a câmera. Hoje vamos acompanhar um dia de fiscalização do Batalhão da Polícia Ambiental do estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Rio Miranda. Eles são responsáveis, entre outras atividades, em fiscalizar a pesca, queimadas ilegais e combater a caça. Nós estamos num feriado hoje. O rio tá com um monte de gente se subindo e descendo, né, A gente sabe que a legislação de cada estado muda, né? E no estado do Mato Grosso do Sul, hoje nós estamos com a cota
única, né, de um único exemplar, que pode ser levado, mais 5 piranhas, e que a pesca do dourado está proibido o embarque, né? Você pode só realizar o pesca e solte. O que é que a Polícia Ambiental procura num feriado como esse? A parte da fiscalização nossa, né, que é diuturnamente, né, e também a orientação aos pescadores amadores e também com a pesca profissional. Como o fluxo devido ao feriado é muito, as orientações ela estende um pouco mais por causa das distâncias. Nós fazemos uma projeção com as operações que deflagrou dentro da bacia do Rio Paraguai, que é a Big Fisher, né? O Batalhão Ambiental de Campo Grande determinou as suas unidades a fazer essas operações em micro-regiões. Aí foi deflagrada essa operação e orientações aos pescadores amadores que vêm de outros estados. E aí solicitamos a licença de pesca, né, do estado do Mato Grosso do Sul, que é realizado pelo IMASU. Isso é uma coisa importante que eu queria tocar, porque a gente consegue, né, enquanto pescador... Eu, por exemplo, eu tenho uma licença de pesca federal, tanto embarcado, né, como de barranco, de pesca de barranco, que são 2 licenças diferentes. Mas a gente tem que observar que ela só tem validade nos rios que são federais. Então, por exemplo, no Rio Paraguai, certo? Mas, por exemplo, a gente está aqui no Rio Vermelho, no Rio Miranda, não basta ter a licença federal, é necessária também uma licença estadual. Sim, tem que ter a licença estadual. Todos os rios do estado é obrigatório tirar a licença do estado, que é realizado pelo sistema Seriema junto ao IMASU. Tá, essa legislação ela é recente, né? Inclusive está se discutindo muito no estado a questão do cota zero, né? Para a gente poder voltar a ter uma população, né, dos peixes voltar a crescer. O que é que vocês estão percebendo junto aos turistas? A maioria hoje, ela realmente se importa em estar levando peixe? Ela está mais no pesca e solte, na pesca esportiva? O que vocês têm observado? As regiões aqui do Pantanal, aqui, geralmente aqui no Lontra, o turista, alguns levam ainda o peixe, mas a maioria não estão levando mais peixe. A maioria já está praticando pesca. Que bom, isso quer dizer, e eu acho importante também fazer a colocação da questão do dourado, né? Porque o dourado ele não pode ser embarcado, ele não faz parte da peça única, né? Que você pode, do peixe, do exemplar único que você pode levar, e nem pode ser abatido para que você comer, você não pode levar nem comer no barranco, tá? Isso é muito importante. E isso é uma questão, é uma mudança que às vezes ela não é fácil de você colocar na cabeça de quem está acostumado ano após ano vir pescar, não é? Sim, a legislação hoje ela está do dourado para preservação no período de 5 anos. Só que como está essa normativa para o pesca cota zero, né? Então dá essa indefinição ainda se vai para o ano que vem, se vai houver ou não a liberação do mesmo. Porque os outros peixes só podem levar um exemplar e 5 unidades de piranha. E o dourado, com essa preservação, ele aumentou muito nos rios. É verdade, olha, isso a gente testemunha. Esse ano foi dourado, para falar a verdade, viu? A gente hoje consegue sair numa manhã e pescar 4, 5 dourados numa manhã. Então, assim, realmente parece que está surgindo o efeito, né, essa medida. Eu venho a essa região há 40 anos nessa região. Meu avô me trazia aqui no Miranda, esse hotel, inclusive, nem era aqui, era ainda em outro lugar. Há 40 anos eu venho aqui, eu aprendi a pescar com meu avô aqui. E assim, a gente, naquela época, a gente aprendeu viveu essa mudança. Eu lembro que naquela época dele era varal de pesca, tirava tudo que tinha do rio. Vinha com freezer dentro de caminhão para levar embora os peixes. Então, assim, foi uma mudança muito grande e positiva, porque teve uma época aqui que eu deixei de vir porque não pegava mais peixe. Ok, vamos então acompanhar uma abordagem de vocês e sentir a coisa como é. Boa tarde. Situação ambiental. Por gentileza, as carteirinhas de imprensa. Durante a realização da fiscalização, os barcos são abordados, verificada a documentação e as licenças de pesca. Vocês são de onde? Campo Grande. Campo Grande. Vem sempre aqui no Miranda, não?
Pescar? Algumas vezes na região. É, mas já pescou aqui na Já, região? bastante. Tá. Aham. Tá joia. Vocês são uma família, é isso? Sim. Maravilha. Se for constatada alguma irregularidade na documentação ou na medida dos peixes embarcados, se aplicam multas e até apreensão dos equipamentos e da embarcação. Se eles já tivessem pescado, você estaria verificando o peixe embarcado? Sim, embarcado, fazendo a medida, né, e comprovando a quantidade de peixe também da captura. Ok. E pode ser capturado só um exemplar para transporte e 5 unidades de piranha. Deixa eu chegar mais um pouquinho para entender o que aconteceria caso eles tivessem essa infração. Vamos dizer, se eles tivessem sem licença de pesca, o que acontece com eles? Se fosse todo o grupo, né, seria feita a apreensão da embarcação e feita a multa individual Se a embarcação fosse do hotel do hotel. e eles estivessem sem licença, Seria feito individual as multas e faria com o fiel depositário a embarcação. Ficaria com o fiel depositário a embarcação da realização da multa, né? Até a efetivação do pagamento das multas. agora, se eles estivessem com peixe fora de medida, embarcado, ou um dourado que está proibido, é a mesma coisa, não? Fora de medida e um Não. peixe proibido? Não. O que acontece? O dourado, a pesca, ele está proibida a mesma pesca. Tá, Então, seria a multa gradativamente. tá. Porque ele está nessa questão de 5 anos proibida a pesca do mesmo, Aham. só pesca e solte, Aham. a multa é duplicada. É duplicada. Sim. Hoje uma multa por um peixe fora de medida está em quanto, só para ter ideia? Ela começa com R$700 e é R$20 por quilo. Ah, mais 20 reais por quilo. Por quilo. E aí o dourado não tem nem conversa. Tá embarcado, tá errado, não tem nem conversa, não tem chororô. Beleza, é só multa. Só multa. Tá. Não, multa e apreensão da embarcação e encaminhamento para Ah, também. Mesmo, se eu tô com a licença de pesca, que é aquela que a gente falou, pesca estadual, tudo certinho, eles têm a licença. Mas estão com peixe proibido, ou fora de medida, fora de é medida. apreendido a embarcação, todo o equipamento e conduzido para a delegacia. Opa! Porque é crime. O piloteiro, ele se vê que o turista tá fazendo algo ilícito, tá tirando um peixe fora de medida, tá pegando um dourado para fazer o sashimi, ele pode ou tem o dever de fazer com que a lei seja cumprida. Isso quer dizer, ele manda na embarcação, certo? Na embarcação. Então ele tem que tomar uma atitude, é Faz isso? as orientações, né? Se a pessoa insistir, a responsabilidade é da pessoa, né? Porque é individual, né? Porque o crime acontece pessoal, né? Tá. Isso é uma grande dificuldade, a gente tem que começar também a fazer um trabalho, e eu sei que não é fácil, porque eu imagino a situação do guia, do piloteiro numa situação como essa. O cara tá ali, tá pagando a diária dele, tá, né, eles vivem disso, né? Vivem disso, vivem do cara, né, da gorjeta para uma boa pesca, aí o sujeito vai lá e faz algo irregular, né? Eu acho que assim, a gente tem que também começar a instrumentar e apoiar os hotéis para que os hotéis estejam conscientes disso, porque imagina o cara falar assim, pô, se eu atrapalhar essa pesca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me explicar? Eu vou voltar lá, vou parar uma pesca, eu vou ser mandado embora, eu não vou pilotar mais. A gente tem que começar também a criar ferramentas, né? E os hotéis são muito importantes nisso, de apoio ao piloteiro, ao guia, ao condutor, né? Na verdade, isso começa com os hotéis. Porque são os métodos de trabalho do hotel que vai definir a postura do guia. Porque se o guia estiver amparado pelo proprietário do hotel, o guia vai falar assim, a pesca terminou agora. A partir do momento que capturou um peixe fora de medida ou o dourado, o guia ele tem autonomia de falar assim, ó, eu tô parando aqui agora. Porque o meu patrão não vai me mandar embora se eu fizer isso. Então a conscientização começa a partir dos hotéis. Nessa abordagem estava tudo em ordem e os policiais apenas orientaram a família e assim seguiram em frente para desfrutar mais um dia de pescaria no Pantanal. Esse é pescador bom. Pescador bom tá aqui, ó. Essa ave é pescadora.
Essa é a nossa busca através desse peixe que hoje é absolutamente protegido aqui no Mato Grosso do Sul. Não se pode levar um peixe desse embora. Você tira a foto e solte. Você só pode tirar a foto e soltar. Somente pesca esportiva, de pesca e solte. É assim que a gente protege as diferentes espécies aqui no Pantanal. É muito fácil e cômodo quem está dentro de um apartamento julgar o romântico do que deve acontecer aqui. Aqui a prática é outra. E sim, o pesca e solte, ele é uma atividade sustentável, sensacional. Mas a minha busca não terminou ainda, porque agora a busca vai ser feita no caiaque. Eu quero agora me instiguei. É essa entrega que eu quero fazer. Chega de moleza, eu quero lindo, eu quero algo lindo, espetacular, à altura desse peixe. E vou levar o meu amuleto da sorte hoje, meu filho Eric. Eric, você é meu amuleto da sorte. Você, não, você vai na voadeira, eu vou ali. Na verdade a gente vai arrastar, para não perder tempo, eu já quero estar no ponto certo. Aqui, a gente pega dourado aqui na frente do hotel, como vocês viram aqui no programa de hoje. Mas a minha intenção é ir até o Rio Vermelho. Tem que ser algo digno, Robertão. Robertão, nosso guia das antigas. Olha, eu quero agradecer o pessoal da Hidroeco. Eu vou festejar agora o meu primeiro dourado a bordo do meu novo caiaque. Ainda bem, não era o peixe que eu queria. Você viu? Vi. Hã? Do nada, assim, sensacional. Mas não é esse o peixe que eu quero. Eu quero um dourado. Não quero cachorra hoje. Quero dourado. Bora lá. Isso lá! Brilhou, 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 brilhou! É dourado! O rei do rio! Ele, o dourado, dá chance pra fotógrafo. Aí. O dourado voltou a brilhar no Rio Miranda. E eu vou aproveitar e contar umas histórias, mostrar umas fotos pra vocês da época que eu vim aqui há 40 anos atrás, quando pescar um dourado não era um grande feito. Você saía todo dia, você tinha dourado, pacu, pintado, você tinha jurupensê, você tinha palmito, você tinha abundância, em abundância. A abundância acabou porque o número de pessoas pescando no Rio Miranda cresceu. E isso impôs nova legislação, impôs novas regras que eu sei que criam um pouco de mal-estar a princípio para o pescador tradicional, como eu que venho há 40 anos. Há 40 anos eu venho para o Rio Miranda. Aliás, há 40 anos que eu frequento a família Venturini, que é dona do hotel Passo do Lontra Parque Hotel. Quando nem era nesse lugar que a gente hoje está usando como base, ainda era em outro lugar, mas eles sempre estiveram aqui nessa região. E era muito piscoso.
muito perigoso. Eu lembro que a gente tirava e te levava tudo embora. Vinha caminhão de amigos do meu avô, de japoneses, amigos do meu avô, com caminhão e levavam tudo, cara. Tudo. E era muito peixe, cara. Muito peixe. Eu era moleque, eu lembro disso. Aí eu lembro uma segunda fase, quando meu avô já praticava o pesca e solte. Já estava mais velhinho. Onde a gente passava o dia inteiro no rio e não tinha peixe. O dourado tinha sumido. O pacu, uma luta. Para pegar um pintado, Deus o livre, cara. Tudo pequenininho, fora de medida. Aí vieram novas regras. E a gente está nessa luta pro cota zero. Não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Por quê? Porque o resultado com o dourado, que é cota zero, está provando ser a medida perfeita e correta. Eu nessa expedição escutei, durante essa expedição do Brasil Biomas, escutei isqueiros, escutei pescadores profissionais, escutei donos de hotel. E eu posso dizer para vocês o seguinte, porque eu pesco aqui há muito tempo, o dourado voltou para o Rio Miranda. E a única mudança que a gente fez nesses últimos anos foi o cota zero para o dourado. Só pesca esportiva. Então eu posso afirmar a vocês que o que mudou foi essa nova legislação. Então não interessa se o cara vem para cá e quer levar o peixe. Nesse momento, o bom pescador, pescador consciente, o pescador que realmente quer vir para cá, passar dias gloriosos, gostosos, pescando, trazendo sua família e se divertindo, esse pescador sabe da importância que essa nova legislação trouxe para esse peixe e que eu gostaria que se estendesse aos outros também, para que a gente volte a uma população saudável e abundante de peixes aqui no Rio Miranda. Peixes de couro, peixes de escama. A polícia ambiental fazendo o trabalho dela. Em operações, eles não podem estar o tempo todo aqui. Eles vêm, fazem as operações e vão embora. Sabe quem são os fiscais que têm que controlar isso? Nós mesmos, pescadores conscientes, e esses caras aqui. Roberto eu conheço há anos. A gente vem aqui, pesca, se diverte, dá risada nesse ambiente há muitos anos, cara. Esse é um guia de pesca. E o guia de pesca é o comandante da embarcação. E ele é o comandante que tem o direito de parar a pesca a hora que ele acha que algo está sendo feito errado. E é difícil para esses caras fazerem isso. Por quê? Porque quem paga a conta é o cara que contrata a pesca. Muitas vezes, não ele, porque ele é um cara bruto e com experiência, mas pega um menino mais novo, fica com medo, que o hotel vai brigar com ele. Pô, o cliente nem sempre tem razão. Nesse caso, se um cliente tira um dourado, a pesca... Acabou, não pode, é proibido? É proibido, acabou a pesca. E o piloteiro, o guia, que não é piloto, hoje não é mais piloteiro, é guia. O guia tem o direito e o dever de parar a pesca. E você vai ter que engolir isso, porque você tá errado. Se você mata um dourado, ah não, mas vou comer no barranco, acabou, não tem mais isso não. Moratória é moratória, não tem barranco, comer no barranco não. O dourado não se come no barranco, ele se solta. Você pesca, você tira a foto e você solta. Leva só foto e lembrança. Só foto e lembrança. É assim que a gente vai voltar a ter o dourado numa condição que talvez amanhã, quem sabe, a gente possa voltar a comer um dourado. Claro. Mas nesse momento, essa é a lei e nós, pescadores, temos que respeitar. Vamos pegar todas as câmeras subaquáticas, drone, vai ser uma festa, porque esse é o programa do dourado. O Rio Miranda está brilhante, o dourado voltou.